Olá, amigos seguidores do canal Season Sudamérica. Buenas noites a todos. Como estão? Espero que todos tenham tenido um dia bueno, tranquilo, com muita paz, saúde e felicidade, tá bem? Hoje dia viernes 20 de fevereiro de 2026. Vamos iniciar com os seasons que se passaram hoje na tarde, início da noite de hoje, tá bem? Bueno, vamos iniciarmos hoje com Bolívia. Bolívia houve um sismo de 3,5 na escala Richter a 8 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou às 11:12 da manhã de hoje. Depois houve em Chile 3,1 na escala Richter a 195 quilômetros de profundidade. Este sismo se passou às 12:22 da tarde de hoje. Tá bem? Chile 3,1, barra intensidade, 195 km de profundidade, lejos da Terra. Depois houve um em Chile, novamente 3,1 a 39 km de profundidade. Este sismo se passou 11:09 da manhã, também barra intensidade, pero que cerca da Terra, tá bem? Depois houve um no Bolívia 3,0 na escala Richter, às 12:28 da tarde de hoje, a 160 km de profundidade. Bolívia 3,0 barra intensidade e 160 km de profundidade, lejos da Terra. Depois houve um em Chile 3,3 na escala Richter, a 1:50 da tarde, a 37 km de profundidade, cerca da Terra, 3,3 em Chile, barra intensidade. Depois houve um em Peru, 4,12 na escala Richter, a 134 km de profundidade, às 3:48 da tarde. 4,12 a sentido mover-se em Peru, pero que foi lejos da Terra, 134 km de profundidade. Depois houve um em Chile, novamente 3,0 na escala Richter, 32 km de profundidade. Este sismo se passou às 5:21 da tarde de hoje. 3,0 Chile, fraca intensidade, 32 km de profundidade, cerca da Terra. Depois, novamente, em Chile, uma réplica de 3,0 também, a 29 km de profundidade, às 6:06 da tarde de hoje. Então, 3,0 em Chile, barra intensidade, 29 km de profundidade, cerca da Terra. Depois houve um em Argentina, 3,5 na escala Richter, a 218 km de profundidade. Esse sismo se passou às 7:37 da noite de hoje, a 218 km de profundidade, lejos da Terra e barra intensidade. Então, não há sentido muito em Argentina. Depois, 3,12 em Chile, a 100 km de profundidade, às 6:23 da tarde de hoje. Chile 3,2 escala Richter, não há sentido muita coisa, e lejos da Terra, 100 km de profundidade. Tá bem? Chile 3,2 barra intensidade. Depois houve um em Peru, 3,6 na escala Richter, a 109 km de profundidade, lejos da Terra, às 5:28 da tarde. Tá bem? Peru 3,6 barra intensidade, 109 km de profundidade, lejos da Terra. Argentina 3,12 na escala Richter, a 131 km de profundidade, lejos da Terra. Argentina 3,2, fraca intensidade. Esse sismo se passou às 8:54 da noite de hoje. E finalizando, houve um em Chile, 2,7 na escala Richter, a 34 km de profundidade, tá bem? 2,7, Chile, fraca intensidade, 34 km de profundidade, cerca da Terra, e esse sismo se passou às 7:17 da noite de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Então,
Vamos seguindo, acompanhando os sisos que se passarem em final de noite, la madrugada, e amanhã, pela manhã, temprano também. Aí regressamos com o vídeo de la manhã, tá bem? Então, se todos tenham uma boa noite, um bom descanso, tá bem? Não se olvide de dar seu like, envia para seus amigos, familiares, vizinhos, seus grupos de WhatsApp, tá bem? Para sempre acompanhar o canal Siso Sudamérica. E amanhã pela manhã temprano regressamos com novas novidades, tá bem? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e hasta amanhã. Tchau, tchau.